Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube. Hoje é domingo cedo e eu acordei para fazer esse vídeo para vocês, para mostrar mais uma vez como o mundo que a gente vive é uma mentira e comentar como a gente vive um feudalismo moderno. Quem aqui prestou atenção nas aulas de história sabe o que é o feudalismo e acredita que o sistema feudal acabou com o fim da Idade Média. Mentira, o sistema feudal continua até hoje. Eu vou comprovar isso para vocês com um livro que eu tenho aqui na minha biblioteca particular. Inclusive, fui eu que escaneei essas páginas e essas páginas estão disponibilizadas no Patreon. Este livro se chama Quem é Dono do Mundo e ele foi publicado em 2006. Quem tiver dúvidas a respeito da informação mostrada aqui, vai lá no Google, faz a sua pesquisa e confere que você vai ver que tudo que está sendo dito aqui, que a gente vai comentar nesse vídeo, tem evidências para apoiar. Pois bem, então vamos começar. Eu quero trazer atenção apenas a algumas informações específicas que estão aqui. Primeiro ponto que eu quero trazer. De acordo com este livro, e eu concordo, o maior fator que determina riqueza é terras. Por que terras? Bom, porque se você tem um pedaço de terra, você consegue se autossustentar, você consegue plantar alimentos, você consegue criar animais, você consegue plantar várias coisas. Agora, quando você é obrigado a viver num lugar sem ter acesso ao seu próprio pedaço de terra e tudo mais, você fica obrigado a obedecer ao sistema em todos os sentidos da palavra, porque você tem que ter um emprego, ganhar um salário para você poder comprar a sua água, a sua energia, né, a sua eletricidade, a sua comida e por aí vai. Então, qual que é o segredo para você controlar a população inteira na sua mão e garantir que todos sofram economicamente? Você tira as terras das pessoas. E eu acredito que todo mundo aqui pode concordar que cada ano que passa fica mais difícil você ter acesso a terras e até mesmo fazendeiros que no Brasil têm muitas e muitas terras vão falar como é difícil ter que lidar com impostos, né? Impostos, olha que interessante, né? Você é dono da terra, mas você tem que pagar imposto. Por que será? Será que é porque a terra realmente pertence a você? Ou será que é porque ela pertence a outra instituição, como o governo ou o monarca? É isso que a gente vai ver aqui nesse livro. Eu comentei esse livro extensivamente no Patreon, num vídeo de 40 minutos, quando eu estava explicando sobre a questão de será que vale a pena você comprar um terreno, algum lugar no interior, para você sair das cidades? Pois bem, então assim, eu quero trazer atenção a uma tabela aqui. Primeira tabela, duas, né, tabelas que a gente vai olhar. A primeira é essa daqui. Tabela de distribuição de terra por países. Então, eles mostram aqui vários países, Estados Unidos, China, Reino Unido, e mostram a porcentagem das pessoas que vivem em zonas urbanas. Em países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, nós vemos que um número muito alto das pessoas, quase todos, vivem em zonas urbanas. No Reino Unido, por exemplo, 89% da população vive dentro de uma cidade. Nos Estados Unidos, 79% da população e no Japão também. Olha que interessante. Então, praticamente toda a população dos países desenvolvidos não tem acesso a terras. Ok. Outra tabela que eu quero trazer atenção para vocês é essa daqui. Os 26 maiores donos de terra individuais. O número 1 é alguém que chama atenção pelo fato da discrepância com os outros, né? Os outros que seguem na lista. Por exemplo, a pessoa que está no primeiro lugar é a Rainha Elizabeth II, que é dona de 7 bilhões de acres na Terra. De acordo com este livro, sem contar a Antártica, existem 33 bilhões de acres de terra. Desses 33 bilhões, 7 bilhões a Rainha Elizabeth II, que é a monarca oficial do Reino Unido e dos 50 e poucos países da Commonwealth, é dona de 7 bilhões desses acres. Em segundo lugar, nós temos o rei Abdullah da Arábia Saudita com 580 milhões de acres. Então o cara tem menos de 1 bilhão, não chega nem perto da quantidade de terra que a Rainha Elizabeth é dona. Então, como que isso se traduz para um sistema feudal moderno? Bom, é o fato de que
Por exemplo, em todos os países os quais a Rainha Elizabeth é a monarca, e isso inclui o Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e 28 outros territórios e países, isso quer dizer que toda a terra pertence a ela e à coroa. Ou seja, aqui no Reino Unido, e eu sei disso por experiência própria, se você for e querer investir em uma propriedade ou em um terreno, tem apenas 2 tipos de investimento: leasehold e freehold. Leasehold é quando você compra um imóvel, geralmente quando você compra um imóvel é leasehold, principalmente na Inglaterra. E isso é quando você compra um imóvel e você é dono do imóvel só por um período de tempo. Digamos 250 anos. Aí passou 250 anos, esse imóvel vai pertencer de volta ao governo. Ou seja, mesmo que você passe para os seus filhos e netos, ele vai ser retornado para o governo. O que era o sistema feudal? O sistema feudal era quando os camponeses trabalhavam todos os dias se escravizando para criar riquezas e para cuidar da terra dos reis. Ou seja, o camponês, no sistema feudal, ele trabalhava todos os dias feito um escravo para gerar riquezas para os reais donos da terra. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, claro, porque quem aqui é dono de terra? Praticamente ninguém. Os poucos que são fazendeiros em grande escala. Por exemplo, no Brasil tem muito fazendeiro. Aqui no Reino Unido, ninguém da população praticamente é dono de terra. Pouquíssimas pessoas são. E como a gente pode ver aqui, mesmo que você seja, no final do dia a rainha ainda é a dona. Porque tem o leasehold, que eu falei, que é quando você compra, mas você aluga, na verdade. E tem o freehold. O freehold é um pouco mais livre, onde você tem direito a ter a sua terra para o resto da sua vida e passar de gerações para gerações, mas a hora que a rainha quiser, ela pode pegar de volta. E, gente, isso não é só para países monarcas, isso também é válido para outros lugares. Nesse livro aqui, é feita uma análise, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o livro é extenso, mostrando que, no caso do Brasil, a terra, então, de acordo com este livro aqui, pertence ao governo federal, mesmo que você compre a terra. E isso faz sentido quando a gente pensa o seguinte: por que você tem que pagar imposto se você é dono da terra? Ah, por que, né? É porque a terra pertence a pessoas que a gente nem tem noção. Então, assim, a gente é condicionado a pensar que o mundo está lotado. Não, o mundo não está lotado. Tem muita terra disponível ao redor do mundo. O problema é que essa terra pertence já a muitas gerações, bem antes da Idade Média, a grupos pequenos de individuais que não permitem que o resto das pessoas tenham acesso a essa terra. Então vocês percebem aqui como e por que a gente vive num sistema feudal ainda hoje no século XXI. Mas, de acordo com as pessoas, isso é teoria da conspiração, né? Isso não tem nada a ver. Gente, o mundo, ele é uma ilusão, uma mentira em vários setores, inclusive nesse setor aqui, onde muitas pessoas têm ilusão achando que elas são donas de uma propriedade ou de um terreno, alguma coisa, quando na verdade não. E assim, isso não vai ter tanta importância quando a gente fala em questões de tribulação e batalha espiritual e física, mas eu só quis trazer essa informação para vocês para que a gente perceba que realmente a gente vive ainda num sistema feudal e numa escravização que agora é uma escravização moderna, né? Uma escravização legal, que tem internet, que tem celular, que tem TikTok. Então, assim, é uma escravização do século XXI, né? O sistema feudal do século XXI. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse livro, sobre esse estudo, vão lá no Patreon, o link está na descrição. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e não se esqueça de comentar. Se você mora em outro país, comenta as leis do seu país sobre essa questão de ser dono ou não de terra, se você tem que pagar imposto e como que isso funciona. Muito obrigada e até a próxima!